Olá amigos e amigas! Para dar uma variada no canal, hoje eu falarei um pouco sobre os livros de minha autoria. Os livros variam de ficção científica, poesia a literatura. Bem, vamos lá! Vou iniciar apresentando a minha obra mais bem sucedida, qual seja a saga Quando o Céu é o Limite, que foi lançada pela Drago Editorial. A obra desperta a curiosidade do leitor desde as primeiras páginas, abordando o desaparecimento de pessoas sob um novo ponto de vista, os buracos negros, também conhecidos como buracos de minhoca ou vórtices. O evento é chamado no livro de efeito transposicional da matéria física humana e é capaz de transportar as pessoas no espaço-tempo, seja para uma cidade, um país ou mesmo uma dimensão paralela, respeitados os limites da geografia terrestre. No livro, não a máquina do tempo ou outra invenção humana que se encarrega disso, mas a própria natureza, que passou a gerar o fenômeno naturalmente, por conta do uso desenfreado de arsenais nucleares, o aquecimento global, a manipulação climática, etc. Com um enredo competente e uma abordagem digna de um filme de ficção científica, a obra se mostra uma das mais cativantes no gênero sci-fi, além de analisar diversos outros eventos ainda carentes de explicação, como a consciência pós-morte, a combustão humana, o fenômeno do terceiro homem, a fotografia da alma, dentre outros. A trilogia nos apresenta os estudos do físico americano Christian Goldville, teorias conspirativas, investigações dos mais variados campos da ciência, acobertamento por parte do governo e dos militares, experimentos de viagem no tempo, manipulação climática, vida após a morte, dentre outros temas, são abordados nesta saga. Ela, gente, é realmente imperdível. É uma saga de tirar o fôlego. Agora, vamos ver a sinopse dos 3 livros. Só lembrando que ainda em 2020 será lançado o spin-off que dará conclusão à saga definitivamente. Vamos às sinopses. Quando o Céu é o Limite, volume 1. Lançado inicialmente em agosto de 2016, narra a trajetória de um físico americano que cria uma teoria sobre o desaparecimento de pessoas ao redor do mundo. Em suas investigações e através da observação, ele propôs que vórtices de luz, semelhantes a buracos de minhoca, poderiam ser os causadores de eventos sobrenaturais. Embasando sua teoria em fenômenos naturais, somados a cálculos, entrevistas, reportagens, colheita de provas e indícios, o físico escreveu diversos artigos. Inicialmente taxado como pseudocientista, com o tempo as suas explicações para diversos casos transformaram suas teorias em uma ciência alternativa, que poderia explicar acontecimentos quando a ciência convencional falhasse. Suas teorias comprovariam que, diante do aquecimento global e o uso desenfreado de arsenais nucleares, a Terra tornou-se um ambiente propício para um fenômeno natural bizarro, a transposição humana, algo analogicamente comparável ao teletransporte na física quântica. Quando o Céu é o Limite, Portais Submersos, que é o volume 2. Lançado inicialmente em agosto de 2017, dá continuidade à trilogia do autor, aprofundando os estudos do físico teórico Christian Goldville, que agora é considerado a maior autoridade mundial sobre o efeito transposicional da matéria física humana. Fenômeno capaz de transportar pessoas de um local para outro no espaço-tempo. Novos casos, experiências e hipóteses virão à tona, além de outros fenômenos que serão analisados, dentre eles o avistamento de monstros marinhos pré-históricos, as dimensões paralelas, os domos dimensionais, o deslocamento temporal, o dom da bilocação, a combustão humana, o fenômeno do terceiro homem, as crianças de olhos negros, a consciência pós-morte, a paralisia do sono, a evolução biológica dimensional, dentre outros. Ademais, o grande colisor de hadrons poderia ter iniciado o fenômeno da transposição? Seria possível visualizar dimensões paralelas? Já pode haver existido no passado uma máquina do tempo? Leia e descubra. Quando o Céu é o Limite, Viajantes do Tempo, que é o volume 3. Ele originalmente foi lançado em dezembro de 2018 e conclui a trilogia do autor de maneira competente, despertando a curiosidade do leitor a cada página. A obra, assim como as anteriores, mantém um clima de mistério e nos leva de fato a uma viagem ao desconhecido. As mais recentes teses do físico teórico Christian Goldville são reveladas e outras surgem de uma maneira extraordinária.
O som das trombetas que anunciam o Apocalipse já foram ouvidas ao redor do mundo? E os anjos já foram avistados? Os círculos nas plantações teriam explicação na teoria dimensional? As fugas da prisão provariam a habilidade dos criminosos em se contrapor à justiça, ou muitos deles seriam nada mais que vítimas de um fenômeno temporal? E quanto aos acidentes de trânsito, todos eles têm explicação convencional ou, na verdade, alguns podem guardar estreitos laços com eventos dimensionais? Os viajantes do tempo seriam apenas uma lenda urbana? Ou realmente muitos deles já estiveram entre nós? Poderiam existir replicantes ou homólogos de nós mesmos em mundos opostos ou dimensões paralelas? Que efeito nossas ações teriam sobre eles? Prepare-se para uma jornada definitiva na saga Quando o Céu é o Limite. Agora que você conhece a saga Quando o Céu é o Limite, vou falar sobre o livro 2060 Ano Zero, que foi lançado em julho de 2018 pela editora DTX. E se trata de uma narrativa sem precedentes de um apocalipse plausível do ponto de vista científico. Terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas e a tempestade solar são apenas o pano de fundo para que o homem demonstre sua sede por poder, vingança e conquista. Você está preparado para o fim? O livro faz uma previsão alternativa do futuro da humanidade, partindo do pressuposto que o apocalipse foi causado pela ação do homem sobre a natureza. O enredo é altamente realista, tendo por base eventos ou fenômenos climáticos que de fato acontecerão, além da divisão do planeta Terra e a luta pelos recursos restantes, como suprimentos, água e mantimentos, além da divisão do planeta Terra em zonas, bem como a guerra por territórios. Agora, vamos ver a sinopse do livro 2060 Ano Zero. Ele é um livro de ficção futurista que narra um apocalipse plausível diante da emissão de massas coronais, aquecimento global e a escassez de água e recursos minerais, além da extinção das espécies animais e vegetais. O livro se inicia com um cataclismo prestes a acontecer e depois com ele já em curso, percorrendo todo o planeta Terra e demonstrando o que cada país fez para tentar sobreviver, embora o fim estivesse cada vez mais próximo. Como dito, a obra é um prenúncio de algo que de fato acometerá toda a humanidade. A pergunta que se faz não é se o apocalipse acontecerá, mas sim quando. Ademais, o livro conta com respaldo científico, teorias e hipóteses coerentes, decorrentes de pesquisas e estudos sobre o assunto. Existem poucas obras que narram o apocalipse sob o ponto de vista científico, ou seja, como ele de fato ocorreria, e também como o planeta estaria depois do cataclismo. Nesse ponto, o livro se destaca, porque a ciência é colocada em primeiro plano, e depois outras teorias, e mesmo algumas fantasiosas, serão analisadas. Em seguida, lhes apresento o livro A Arte de Matar, Os Ideais de um Comandante, que foi lançado em setembro de 2015 pela editora Garcia. E é uma obra que retrata sem rodeios a mente de um comandante do alto escalão alemão durante a Segunda Guerra. Um general russo, naturalizado germânico, que sozinho traiu todo um exército. Embora o personagem seja fictício, os pensamentos e as ideias dos militares alemães são demonstrados minuciosamente, tal como um comandante de guerra agiria. O livro, de fato, adentra a mente de um general e narra suas ideias e o porquê dele considerar a guerra uma necessidade da humanidade. Ao final, se faz uma crítica à visão do general e uma análise da maldade humana e suas consequências para gerações futuras. É uma obra altamente recomendada para quem gosta de história ou de livros que têm como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial. O diferencial de A Arte de Matar é porque aborda a visão da guerra tanto do ponto de vista do idealizador quanto daqueles que sofreram os efeitos do conflito. A verdade nua e crua é revelada, sem filtros ou eufemismos. Vamos ver a sinopse. Durante a Segunda Guerra Mundial, um general comandante ousou desafiar o seu próprio país e a sua própria nação, valendo do desvio de informações e espionagem. Guiado por suas próprias ambições, ele traiu exércitos, realizou emboscadas e conseguiu sozinho destruir todo um primado, baseando-se em ideias conflitantes e antagônicas, mas que ao mesmo tempo estavam interligadas em uma ideologia própria. Descendente de russos e naturalizado alemão, ele se tornaria um mestre na arte da persuasão
influenciando a muitos e dominando a todos que o cercavam, até sua polêmica morte no final da guerra. Suas ações seriam decisivas para a derrocada do Terceiro Reich, bem como para sua própria queda pessoal. Bem, gente, agora eu vou falar de outro trabalho que eu fiz junto à Chiada Editora, no qual participei de 2 antologias poéticas, quais sejam o 2º e o 3º volume da antologia de poesia brasileira contemporânea chamada Além da Terra, Além do Céu. Essas antologias foram lançadas em maio de 2017 e em outubro de 2018, respectivamente. Tais obras estão disponíveis no site da Chiada Editora. Mas meus primeiros trabalhos publicados foram 2 e-books lançados pela Digital Books Editora nos anos 2013 e 2014. Contudo, devido ao encerramento das atividades da citada editora, os livros não podem mais ser adquiridos. Por isso, não os divulgarei por aqui. Mas se vocês tiverem curiosidade em conhecer esses trabalhos, basta deixar nos comentários aí que eu posso fazer um novo vídeo falando sobre esses primeiros e-books que eu lancei. Mas eu queria revelar também que meus primeiros escritos datam de quando eu ainda tinha 8 ou 9 anos de idade. Então eu comecei bem novo na arte da literatura. Para finalizar, caso você queira conhecer o meu trabalho como escritor, basta entrar no meu blog pessoal, cujo endereço é cleversongcadete.blogspot.com.br, ou pesquisar pelas páginas do Facebook Saga Quando o Céu é o Limite e 2060 Ano Zero. Além disso, caso tenha interesse em adquirir quaisquer das obras citadas, basta entrar em contato comigo pelo e-mail kleberli@msn.com ou acessar os sites da Livraria Saraiva, Play Store no Android, App Store no iPhone e no iPad, a gigante Amazon, a Livraria Drago Editorial, a Livraria Garcia, a loja da editora DTX, o site do Mercado Livre, dentre outros. Você também pode me encontrar no Instagram. Basta pesquisar pelo meu nome, Cleverson Cadete. Eu encerro o vídeo por aqui. Um abraço a todos e até mais.